Então, pessoal, vamos ver aqui essas funções que eu coloquei aqui no GeoGebra, certo? E você vê aqui que eu tenho a função x² e que ela tem esse gráfico aqui que vocês já conhecem, né? Aí vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre esses gráficos usando o GeoGebra. Vocês observam que, por exemplo, no x igual a 1, o y, que é a função, é também igual a 1, né? Observa aqui que eles se encontram exatamente na coordenada 1 e 1. E o x igual a 2, vocês observam que a coordenada é aqui no 2 e no 4, né? Aqui o 4. Então assim, gente, o gráfico de função, ele nos traz exatamente como que o gráfico se comporta. Se eu perguntar qual que é a raiz da função quadrática, né? Função quadrática é igual a 0. Obviamente o x é igual a 0, né? E onde é que ele toca o eixo x? Exatamente no x igual a 0. Certo? Então, bem tranquilo analisar a função quadrática, né? Vamos ver aqui agora a outra função, que é a função menos x², essa daqui. E observe que ela tem concavidade para baixo pelo fato do x² ser negativo. Ela contém os mesmos valores, né, da função quadrática positiva, porém voltada ao lado negativo do gráfico. Raiz da função é 0, que é o único ponto onde intersecta o eixo x. E assim o gráfico da função menos x², ela é feito dessa forma, né? Aí vamos ver aqui esse outro gráfico, que é o gráfico x² mais 2, né? Aí observa só o seguinte, é a mesma função x², né? O mesmo formato do gráfico, só que ele acrescentou 2 aqui na lei de formação, né? Esse 2 aqui. E que esse 2 é exatamente onde ele intersecta o eixo y. E vocês observam que essa função, ela não tem raiz, né? Se eu pego a função x² mais 2 igual a 0, eu vou ter que x² é igual a menos 2. E aí seria x igual a raiz quadrada de menos 2. Isso daqui, gente, não pertence ao conjunto dos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo. É por isso que o gráfico dessa função não toca o eixo x, que é essa linha aqui, ó. Perceba que ele está em cima, né? Ele não toca o eixo x pelo fato de não haver raiz real, ou zero da função, certo? Vamos ver aqui outro exemplo, que é a raiz quadrada, ou melhor, x ao quadrado menos 3. Observa que é o mesmo formato da função quadrática, só que ela desce 3 unidades para baixo, né? Onde intersecta o eixo y no menos 3. E quanto às raízes dessa função? Olha só, ela está batendo em dois valores, onde que estão entre 1 e o 2, e aqui entre o menos 1 e o menos 2. Que valores são esses? Você pega essa função, x² menos 3, e iguala a 0. Então, x² é igual, o menos 3 passa para lá positivo, então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. O lado negativo e o lado positivo, aqui é o valor exatamente da raiz quadrada de 3, né? Que é um número decimal muito pequeno, né? E grande, e que ele está entre o número 1 e o número 2, ou menos 1 ou menos 2, certo? E o próximo exemplo é a função menos x² mais 2x. Qual que é a diferença dessa função? Ela tem duas raízes, ela corta o eixo x em dois locais, né? Se eu for calcular a raiz dessa função, né, o que eu faço? Eu coloco o x em evidência, né, já que aí multiplica menos x mais 2 igual a 0, né? Então, uma das raízes vai ser 0 e a outra raiz vai ser
2 positivo, né? E é exatamente nesses dois locais que o gráfico está cruzando, certo? E aí, como ela não tem o termo independente, né, o valor de C, ele é exatamente zero, que é onde cruza, o único local onde cruza o eixo Y, que é esse eixo na vertical, é o único local onde o gráfico está cruzando, que é no valor zero, ou seja, na origem, certo? O valor máximo aqui é o número 1, né? Em aulas seguintes a gente vai estudar valores máximos e valores mínimos de função, tá certo? E o último exemplo desses gráficos no GeoGebra é exatamente a função x² mais 3x mais 2. E aí observa o comportamento dela. Ela tem duas raízes, menos 2 e menos 1. Certo, gente? Então, nesse caso aqui dessa função, eu tenho um termo independente, que é onde exatamente cruza o eixo y, certo?